Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que toda a igreja diga amém. Senhor nosso Deus, que a tua palavra venha ser ministrada ao coração de cada um de nós. Que possamos agora, Pai, nos desligar de tudo que possa roubar a nossa atenção, tirar nosso foco. Que o celular fique desligado, Senhor. Que a nossa atenção esteja em recebermos a ministração da tua palavra. Fala conosco no nome do Senhor Jesus. Que todo cansaço, todo sono, tudo que possa ser obstáculo seja quebrado agora. Quebra toda resistência nesse ambiente, Pai, de culto ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Abra o nosso entendimento, nossa compreensão para a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu queria, irmãos, usar de uma didática nesse texto aqui, para depois avançar um pouquinho mais nesse assunto. O tema da mensagem é: os opostos se atraem. Essa frase você aprendeu na física, quando você estudou física lá no seu ensino médio, né? Quando dois elementos, positivo e positivo, negativo e negativo, eles se repelem. A química vai nos ensinar isso, a física vai nos ensinar isso. Quando os elementos, um é positivo e o outro é negativo, eles se atraem. Isso é física, isso é ciência, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Não vou dar uma aula de química nem de física para os irmãos. Nós queremos falar da palavra de Deus e das nossas vidas. Eu quero usar as palavras que a gente leu aqui nesse texto. Nós lemos 5 palavras. Coloca para nós aqui. 5 palavras. Sociedade. Pode passar outra. Comunhão. Harmonia. União. Ligação. Nós passamos para essas 5 palavras nos versículos que nós acabamos de ler. E o texto vai contrapor 2 situações que são antagônicas, que são opostas, que são contrárias. O apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 14, voltando, deixa a palavra sociedade aqui, por favor. O apóstolo Paulo vai falar que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Em outras versões vai dizer que sociedade haverá entre o certo e o errado. Outras versões vai dizer que não o que há de comum entre a justiça e a iniquidade. O que há de comum entre o certo e o errado. Não há nada comum. São 2 coisas bem distintas. O certo é certo, o errado é errado. Só que nós vivemos uma sociedade, um tempo, irmãos, em que valores são relativizados. Valores que são absolutos são relativizados. Então o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Só que a palavra do Senhor vai dizer, e com muita propriedade, porque é a verdade, que o que é certo, o que é errado. Que sociedade haverá entre o certo e o errado? O que há de comum entre o certo e o errado? Absolutamente nada. O apóstolo Paulo vai avançar numa segunda palavra chamada comunhão. Ele vai dizer, aqui no meu versículo 14, que comunhão da luz com as trevas. Em outras versões vai dizer da luz com a escuridão. Em outras versões vai dizer
como podem viver juntos a luz e a comunhão, a luz e as trevas? Sim, irmãos, é impossível. Isso não é como... Onde tem luz, não tem trevas. E onde tem trevas, não tem luz. Bem racional, né? Bem matemático, bem cartesiano, bem físico, né? O texto do apóstolo Paulo vai caminhar um pouquinho mais, no versículo 15, e vai falar de harmonia. Que harmonia entre Cristo e o maligno. A harmonia aqui, irmãos, em outras versões vai dizer acordo. Que acordo há, né, entre Cristo e o maligno? Vão andar de braços dados, o Cristo e o maligno, o bem e o mal. Não, também não. Também não rola, como a gente diz, né? Entre luz e trevas, não há nada em comum, não há comunhão, não há como haver convivência entre as trevas e a luz. O apóstolo Paulo caminha mais um pouco e vai falar agora de união. Ele vai dizer no final do versículo 15, que união do crente com o incrédulo. Em outras versões, do crente com o descrente. Em outras versões, vai falar de parceria. Vai falar de ter algo em comum entre o crente e o incrédulo. O apóstolo Paulo vai caminhar ainda mais e vai falar no versículo 16 de ligação. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação, que acordo há, algo que possa haver, né? Por que esse assunto é tão relevante nesses dias? Como eu acabei de dizer, vivemos um tempo de uma relatividade muito grande, e especialmente essa relatividade entrou na igreja. Eu venho como estou, me converto a Jesus Cristo e não posso continuar a viver como era. Nós estamos ouvindo hoje um discurso diferente. Venha como você está e permaneça conforme aquilo que você se sentir bem. Você não precisa necessariamente abandonar certos comportamentos. Você consegue ainda, você pode ainda manter sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação com aquilo que o apóstolo Paulo contrapõe. Você pode manter sociedade com as trevas, com a iniquidade. Você pode ter comunhão com as trevas. Você pode ter harmonia com o maligno. Você pode ter união com o descrente. Você pode ter uma ligação com os ídolos, usando as palavras do apóstolo Paulo. E essa mentira entrou na igreja. Essa mentira adentrou mentes e corações, porque é aceitável do ponto de vista social. É aceitável para que as pessoas permaneçam na casa de Deus, fazendo um número, dizimando, ofertando, pagando as contas da igreja. É aceitável permitir comportamentos que a palavra de Deus contraria, diz que é o contrário, né? É aceitável aceitar esses comportamentos. Irmãos, nós entendemos perfeitamente o que a palavra de Deus vai falar sobre a salvação do indivíduo e o comportamento desse indivíduo. Nós amamos a pessoa como cristãos, mas não podemos pactuar com aquilo que as pessoas estão fazendo, se for pecado. Se for pecado, temos que condenar. Olha de novo o versículo de número 14. O texto começa dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por favor, coloque a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. E coloque esse versículo para mim, versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 6. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. Pesado, né? Não fui eu que disse isso, não. Apóstolo Paulo falando à igreja. Complicado, né? Complicado. Essa comunhão, esse partilhar,
esse ter algo em comum. Não, irmãos. No mundo espiritual, os opostos não se atraem. Quando eu me casei com a Lúcia, vai fazer no dia 12, lembra da data? Aliás, 19 de março, nós vamos fazer 40 anos de casado. Quando nós nos conhecemos, claro, eu vim de uma família diferente da dela. Ela nasceu numa fazenda, eu nasci numa comunidade. Ela cresceu com quantos irmãos? 11 irmãos. Eu cresci com 5 irmãos. O pai dela trabalhava na roça, vendia leite, seu Manuel, não é isso? Meu pai trabalhava na presidência da República, era servidor público. Eu estudei em escola pública, ela também estudou em escola pública. Fomos nos conhecer em Brasília, na década de 80. E tínhamos gostos bem diferentes. Eu sempre gostei de esporte, mas especialmente de futebol. Ela gostava de vôlei, jogava vôlei, disputou campeonatos. E meu esporte era futebol, dela o vôlei, até que um dia eu falei, opa, para eu ganhar essa menina eu tenho que também jogar vôlei. Deixa eu jogar vôlei. E fui pro vôlei para ganhar essa menina que estamos fazendo agora 40 anos de casado. Totalmente diferente, educação diferente, princípios, valores diferentes, da educação que recebemos. Com certeza, dois opostos. Com certeza, duas pessoas opostas. Entretanto, irmãos, se permanecermos nessa oposição, nós não chegaremos a 40 anos de casado. Se permanecermos nessa oposição, a gente não teria vivenciado as bodas de cada ano de casado. Na caminhada, vai se criando uma harmonia. Na caminhada, vão se igualando valores. Na caminhada, a gente vai ficando mais igual. Esse processo, espiritualmente falando, que é o indesejável, que é o importante. Muitos casais hoje vivem crises porque não conseguem aparar essas arestas, não conseguem trabalhar essas diferenças. Eu me lembro aqui, irmão, certa vez eu fiz um casamento de um rapaz com a sua esposa, e na primeira semana de casados, ela me liga dizendo, pastor, vou sair de casa. Eu falei, mas por que, minha filha? Ah, meu marido me largou em casa e saiu para jogar futebol com os amigos. Eu falei, tá, quando ele chegar, pede para ele me ligar. Aí ele chegou, me ligou. Eu falei, rapaz, vamos conversar amanhã, pessoalmente. Eu marquei uma hora com ele, conversamos. Não, pastor, quando era solteiro, toda segunda-feira eu saía para jogar futebol com meus amigos e tal. Até convidei ela não quis ir comigo, então eu fui. Você falou muito bem, disse a ele, quando você era solteiro. Agora você está casado. Agora você tem que saber compatibilizar suas vontades com a vontade do seu cônjuge. Você tem que saber ceder, abrir mão, para que não haja conflitos, para que não haja ranhuras, para que não fique num constante conflito conjugal. Porque se permanecer esse conflito conjugal, uma hora alguém vai soprar a seguinte frase: vocês não têm sintonia. Vocês não têm um visgo. Não há nada que ligue você com ele ou você com ela. Então, o caminho é se separar. Há uma incompatibilidade de gênio. Já ouviu essa frase? Porque as pessoas não querem ceder. Então, irmãos, que há na física essa verdade, que os opostos se atraem, na vida social, em certa medida até acontece, mas não pode permanecer assim. E no mundo espiritual, irmãos, que a gente acabou de ler aqui, você vai encontrar Jesus se encontrando com pessoas opostas. Pessoas que muitas vezes desejavam matar ele, acabar com a vida de Jesus. Não compreenderam que Jesus era o Messias. Não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. Uma oposição clara, você lê na Bíblia isso,
quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali estava claramente dois opostos: Jesus, o Filho de Deus, diabo e Satanás, o adversário do Senhor, adversário da igreja, adversário de meu e seu. E ali, ele tentando uma comunhão, uma aproximação, Jesus o repelia. Não há comunhão entre nós. Somente a Deus adorarás e só a Ele prestará culto, falou Jesus. E o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Na sua jornada, na sua caminhada, Jesus foi encontrando pessoas assim. Pessoas que estavam numa posição de oposição. Pessoas que estavam numa posição negativa. Então Jesus chegava com positivo, que Ele é positivo, e transformava aquela pessoa num positivo, e esses positivos se atraíam. Aquelas pessoas passavam a seguir Jesus. Aquelas pessoas passavam a acompanhar Jesus. Então toda aquela negatividade que havia na vida delas, por meio do Senhor Jesus, o milagre acontecia. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios, pessoas se convertiam a Jesus, se tornavam seguidores de Jesus. Jesus então, contrariando a física, Jesus então transforma positivo em positivo, e esses positivos passavam a se atrair e seguiam ao Mestre, seguiam a Jesus. Essa palavra do apóstolo Paulo, irmãos, tem que ser muito bem compreendida pela igreja. Abra, por favor, o Evangelho de João, numa oração linda que Jesus faz aqui nesse Evangelho, e ele confortando seus discípulos, prometendo do Consolador, vai falar da videira e dos ramos, e mais adiante, no versículo 17, no capítulo 17, Jesus faz uma das orações mais lindas que tem na Bíblia. No capítulo 17, Jesus vai fazer a seguinte oração, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus, tu me confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles, nós, igreja, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-vos em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, falou Jesus. E aí continua a oração, que é todo o capítulo 17. Coloque isso no seu coração. Eu e você estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos. Não somos. Quando o apóstolo Paulo está falando, no início daquele versículo 14,
de não haver comunhão com os incrédulos. Ele começa a entrar com aquelas 4 palavrinhas, coloca de novo aqui as 4 palavras: sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação. O apóstolo Paulo está abrindo os nossos olhos. O apóstolo Paulo está trazendo uma palavra para que a gente possa refletir com quem ou por onde temos andado. O que temos feito com as nossas vidas, nosso dia a dia. Jesus falou que nós estamos no mundo, é verdade. Você tem seu trabalho, tem seus relacionamentos profissionais, você tem seu dia a dia, você tem vizinhos, você tem amigos, você tem colega de trabalho. O texto, repito, está falando de sociedade, está falando de comunhão, está falando de harmonia, está falando de união e ligação. Não está falando de um relacionamento profissional, que é passageiro, é circunstancial. Não está falando de um relacionamento com um colega, mas está falando de um relacionamento mais íntimo, de quem convive mais junto de nós, quem está mais próximo da gente, a quem você recorre quando tem problemas para contar seus problemas. Amigos, que você sabe que vai te ouvir e não vai sair contando para todo mundo, que vai guardar com ele. Certa vez, irmãos, eu tive um amigo muito próximo, na minha juventude. Só que aquele amigo que, no dia que ele resolveu experimentar drogas, ele achou que eu iria junto com ele naquela. Falou: Alvinho, conseguiu um negócio pra gente aqui, vamos em tal lugar. Aí fomos. Não sabia o que era, fui. Cheguei lá, ele pega no bolso aquele cigarro de maconha. Olha o que eu consegui pra gente, vou ligar, vou acender aqui, você dá uma tragadinha, eu dou outra, a gente vai até o final, você vai ver como é bacana, como é legal. Eu olhei para a cara dele e falei: ô fulano, você sabe que eu não pactuo com isso? Não, isso aí para mim não rola não. Estou usando a linguagem de hoje, né? Mas foi há muitos anos atrás, na época, né? Falei: não, isso não dá para mim não. E nos afastamos daquele dia em diante. Nunca mais o vi. Um tempo atrás, tentei achá-lo em redes sociais, não o achei. Estamos falando, irmão, de um relacionamento pessoal. Um relacionamento que saia da superficialidade. No seu local de trabalho é bom dia, boa tarde, boa noite. Com seu vizinho é bom dia, boa tarde, boa noite. Com alguns amigos ou conhecidos é bom dia, boa tarde, boa noite. Não vai passar disso. Mas há pessoas do seu convívio, as quais esses versículos que acabamos de ler, você precisa fazer uma avaliação. Você precisa rever alguns valores. A palavra do Senhor está nos exortando a tomarmos uma posição, a nos colocarmos na presença do Senhor numa posição. Mas pastor, como é que eu vou ganhar o ímpio se eu não estiver no meio dos ímpios? Certa vez eu ouvi essa frase de alguém. Eu lhe respondo com uma experiência de vida. Não está na Bíblia, mas pela experiência de vida. Na maioria das vezes, em que alguém que era luz, andou com pessoas que eram trevas, a luz se apagou. Na maioria das vezes, em que pessoas que andavam com Cristo, passou a andar com pessoas que andavam com o maligno, essas pessoas pararam de andar com Cristo e começaram a andar com o maligno. Como pai, tentamos educar nossos filhos com essa percepção. Tenham amigos, façam amizades, mas cuidado dos seus amigos. Vejam com quem você está andando. Certa vez, estávamos um grupo de amigos jogando já jogou War? Conhece o War? Já jogou? É um jogo muito legal. Jogamos o War ali conquistando territórios, mapa mundi, cada um com um exército de uma cor, cartas, o jogo. Muito legal o jogo, né? Jogando ali, um grupo, devia ter uns 8 amigos jogando debaixo de um prédio.
Aí passou por nós um outro amigo, que estava mais afastado da gente, porque ele se envolveu com o movimento, como a gente fala hoje, né? Se envolveu com o movimento. Então ele não andava mais conosco, por uma opção dele. Então ele passou, cumprimentou a gente, ameaçou sentar. Aí depois, não, eu tenho que resolver um negócio lá fora, lá não sei onde, e foi embora. Não deu 10 minutos. Chegou a polícia. Parou todo mundo. Levanta, levanta, levanta. Mão na parede, abre as pernas, né? Aquele negócio, né? E veio apalpando a gente. Estão fazendo aqui? Ah, estão brincando aqui de uó. Tem droga aí não, né? Deixa eu ver se você está cheio de maconha. Tudo isso, né? A gente passando. Ok, cuidado. Na hora de você estar na rua, não. Na hora de você estar em casa. E foi embora a polícia. Agora imagina se aquele colega estivesse com a gente. Imagina. Há um ditado antigo, irmãos, que foi esquecido nos dias de hoje. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Nós passamos um momento, irmãos, de que o nosso caminhar cotidiano, a palavra do Senhor vai dizer que devemos orar como igreja, orar como cristãos. Mas antes de orar, o texto vai dizer vigiar. Vigiar. No meu trabalho, o que eu ouço de algumas pessoas, depois de presas, é dizerem assim: pô, mas eu não sabia que ele estava envolvido com coisa errada. Ah, eu não sabia que isso era crime. Ah, eu não sabia disso a respeito assim, que era tão grave assim, achei que não tinha uma gravidade tão grande assim. Que tal fulano me disse que não tinha problema. Tal cicrano que também falou que não tinha problema algum. Eu acreditei e tal. Fato é que a vida cristã nunca foi fácil. Nunca foi, aceitei Jesus como o Senhor e Salvador e minha vida vai virar um mar de rosas. A vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. A vida cristã, irmãos, é uma vida de valores caros ao Senhor nosso Deus. E que deveriam ser caros para cada um de nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. João escreve lá em 1 João: não ameis ao mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está aí. Essa mensagem ninguém quer ouvir. Querem ouvir uma mensagem água com açúcar, em que você pode tudo, e depois vem para a igreja e louva a Deus, ergue as suas mãos e está tudo bem. Não querem ouvir que pecado é pecado, que o errado é errado, que o certo é certo. Não querem mudar de comportamento, não querem mudar o caráter. Querem continuar na igreja sendo mau caráter. Querem continuar na igreja dando volta nos outros, enganando os outros, traindo os outros. Não tem como, irmãos. O certo é certo, o errado é errado. No mundo espiritual isso é muito cristalino, isso é muito claro. Só para encerrar. Livro de Atos, capítulo 16. Perdi aqui o texto. Anotei, mas anotei errado. Ah, não, 19. Sabia. 6 e 9. Atos 19. Vai dizer assim no versículo 11. Vou ler a partir do versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote.
que acontece? O mundo espiritual não é brincadeira. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre esses 7 homens, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O certo é certo, o errado é errado. Luz é luz, trevas é trevas. Não tem penumbra, não tem meia luz, não tem meia verdade, como muitos querem construir hoje. Não tem meia justiça. Andar mais ou menos com Cristo, andar mais ou menos na igreja, andar mais ou menos em santidade, isso não existe. Isso é engano. Aí quando vai exercer a autoridade espiritual, achando que tem, não tem. E aí Satanás subjuga. Não é à toa que tem muitos cristãos sendo subjugados por força das trevas. E não percebem que é justamente por aqui que está a brecha dada. Não estão vivendo de acordo com a palavra. Eu me lembro, irmãos, para encerrar de fato, que quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, e Sansão achou que estava forte, achou que a força dele estava nos seus músculos, mas o texto diz em Juízes claramente que era a presença do Espírito na vida de Sansão que lhe dava forças. Só que quando Sansão pecou contra Deus, o Espírito tinha saído dele. Ele só tinha então a força física, não tinha mais a força sobrenatural que Deus havia lhe dado. Então quando corta o cabelo dele, ele se levanta achando que ainda estava forte, que Deus ainda estava com ele. Ele descobre que Deus não estava com ele. Vivemos dias em que as pessoas estão descobrindo que Deus não está com elas. Que coisas estão acontecendo nas suas vidas por causa da ausência da presença de Deus. Que o Espírito Santo ministre o teu coração nessa noite. Que brechas na sua vida sejam fechadas. E que você caminhe em retidão diante do Senhor. E reveja seus relacionamentos. Reveja por onde você tem andado, com quem você tem andado. E não se misture mesmo. Que seja, como é que se diz, água e óleo, né? Você pode colocar no mesmo copo, mas não vão se misturar, né? Assim seja. Você não é joio, você é trigo. Você é ovelha, você não é cabrito nem bode. Jesus pagou um preço por sua vida. Ele transformou você de um negativo para o positivo. E contrariando a física, ele atraiu ele a você. Ele atraiu você até ele, para que ele pudesse mudar a sua vida e transformar a sua existência. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Que você seja usado por Deus, para que os negativos que te rodeiam, que tentam tirar proveito da sua luz, tentam tirar proveito da sua retidão, tentam tirar proveito da sua santidade, da sua inocência, da sua falta de malícia, que eles sejam confrontados pelo Espírito Santo e se convertam em nome de Jesus, através do seu testemunho, através do seu andar com Deus. Que você não negocie com o pecado, que você não negocie com valores que esse mundo tenebroso tem colocado como valores que não são verdadeiros. Que você restaure na sua casa, na sua vida, princípios que são inegociáveis para o reino de Deus, princípios absolutos da palavra do Senhor. E que Deus lhe use para salvar almas, ser um pescador de almas, não apenas um amigo de alguém que não conhece Jesus, não apenas um visitante de uma casa de pessoas que não conhecem Jesus, de trabalhar num ambiente onde só você é crente e você ali não faz diferença alguma, você passa a fazer em nome de Jesus. Santo eterno Deus, aqui está teu povo, sua igreja. Eu despeço meus irmãos com essa palavra para meditarem, Senhor, para refletirem, para que possamos de fato sermos suas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria,
e até os confins da terra, que possam falar de nós, Senhor Jesus, todos os defeitos que temos, mas jamais posso dizer que nós sejamos mau caráter, que a nossa fé é fingida, que somos medíocres espiritualmente, que somos falsos espiritualmente, que jamais posso dizer de nós, Senhor, valores que nós cremos como verdade, que jamais posso dizer de nós que nós não os amamos. Senhor, no teu nome santo, leve as mãos de volta aos seus lares. Chegando no meio de semana, estamos aqui nos abastecendo, Senhor, enchendo nosso tanque espiritual, para darmos sequência na semana. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam, Pai amado, caminhar, que o seu testemunho onde moram, o seu testemunho de um cristão, de uma cristã, no seu ambiente de trabalho, Pai amado, possa ser conhecido também como um cristão, uma cristã, que no seu ambiente familiar, seus familiares possam reconhecer que são cristãos, que não recebam propostas indecentes para pecar, Senhor, porque vem neles santidade, vem neles compromisso com o teu reino, com a tua palavra. Que o Senhor leve meus irmãos de volta, Senhor, lá no seu ambiente de educação, de ensino, de aprendizado, Senhor. Sejam luz, sejam sal naquele ambiente, Senhor. Como alguém já disse, ninguém bota o sal na boca à toa. Ninguém pega o sal e bota na boca porque vai cuspir, Senhor. Ser sal no mundo, Pai, é complicado. Mas ser sal no mundo é aquilo que somos por tua causa. Porque as vidas estão insossas. As vidas estão sem gosto, sem sabor, Senhor. Porque está faltando a tua presença nessas vidas. E somos nós, o Senhor nos designou para isso. Sermos sal neste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqui sejamos, enquanto vivermos, enquanto existirmos, sejamos luz e sal. Que possamos ter essa palavra no nosso coração, nossa mente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.